Bom dia a todos, eu sou o Luiz Henrique Garay Román. Vou apresentar o tópico 2 da disciplina de Técnica de Análise de Superfícies por Espectroscopia de Fotoelétrons e Tratamento de Dados Espectrais e de Imagem. O índice consta de componentes do equipamento XPS e suas funções, sistema de vácuo, preparação de amostras para análise XPS, procedimento experimental para amostras metálicas, isolantes e cerâmicas, aplicação da técnica XPS, de um artigo científico, o resumo, introdução, procedimento experimental, resultados XPS, discussão e conclusão. Falando geral dos componentes do equipamento XPS, ele consta de um sistema de vácuo, sistema de válvulas, sistema de pressão, manipulador de amostras, câmara primária, câmara secundária, câmara de análise, fontes de raio-x, analisador de elétrons, monocromador, diretor de elétrons, neutralizador de cargas e canhão de íons. Falando sobre o sistema de vácuo, se encontra na parte inferior do equipamento. Está composto por bomba mecânica rotativa, bomba turbomolecular, bomba de íon, válvulas e medidores de pressão. Este sistema é necessário para que a análise da superfície da amostra esteja livre de gases absorvidos da atmosfera. Desse jeito, se tem um caminho médio livre de elétrons, onde é possível atingir a superfície da amostra ou chegar até o detetor de elétrons, sem colidir com moléculas de gases residuais. Os raios-x são produzidos pela incidência de elétrons na superfície da amostra. Uma vez que os raios-x são incididos sobre a amostra e os elétrons sejam injetados em várias direções de acordo com sua energia cinética, são coletados uma parte desses elétrons emitidos para a entrada do analisador de elétrons. As lentes eletrostáticas na entrada do analisador servem para coletar os elétrons da amostra e focá-los só. Os elétrons com uma determinada energia cinética deverão atravessar o detetor de elétrons. Seguidamente passam para o detetor de elétrons, que são canais que geram elétrons secundários acelerados ao longo do dispositivo. Com isso, o monocromador de raio-x escolhe de uma larga faixa de comprimentos de onda disponível na entrada para muitas amostras, fazendo que a resolução e sensibilidade sejam máximas, porque elimina os picos satélites de raio-x indesejados e reduz o Bremsstrahlung ou radiação branca. Os analisadores de elétrons mais utilizados são do tipo hemisfério, o qual consiste em duas semiesferas metálicas concêntricas, onde entre elas é criada uma diferença de potencial que induz uma trajetória de hemisférica do fotoelétron. No XPS, a pulverização catódica da amostra pode ser realizada por meio de feixes de íons primários energéticos. Existem três tipos diferentes de canhão de íons que podem ser usados no sistema XPS: canhão de ponto estático frio, fonte de impacto de elétrons e tipo de duaplasmatron. Bom, agora passamos para a preparação da amostra para análise XPS. As montagens das amostras. Antes da preparação das amostras, primeiro tem que se fazer a montagem das mesmas. A amostra é colocada em um suporte. A escolha desse suporte depende do tipo de material. Logo, o suporte com a amostra é carregada até as câmaras para fazer a análise. Logo, tem a preparação da amostra e tem seus cuidados. Para esta técnica é primordial ter o alto grau de limpeza da amostra. Para análise da superfície, a amostra deve ser estável em um ambiente de ultra alto vácuo. Muitos materiais podem dissolver espécies voláteis ou vapor de água, que pode contaminar outras amostras e a câmara de análise. E materiais poliméricos, espumas e materiais porosos têm alta pressão de vapor. Ao analisar tais materiais, é necessário reduzir o tamanho das amostras para minimizar o efeito da contaminação. O suporte das amostras permite amostras de 40 mm de largura e 100 mm de comprimento. Falando das técnicas para a preparação das amostras especiais,
temos a remoção de materiais voláteis, que constam em resfriar a amostra para evitar a volatilização da câmara de análise, armazenar em vácuo a amostra por longo tempo na câmara secundária, fazendo assim a remoção de materiais voláteis indesejados, para que no dia seguinte possa passar para a câmara de análise. Logo tem a remoção de materiais contaminantes não voláteis. O contaminante pode ser removido com a limpeza com solventes adequados, hexano ou hidrocarbonatos leves. Logo tem o etching, consiste na limpeza da amostra por pulverização de íons ou outras técnicas de erosão, como o uso de plasma de oxigênio para a limpeza da superfície da amostra. Logo tem a abrasão. Essa técnica é útil para retirar camadas de óxidos residuais da amostra e deve ser feita antes de introduzir a amostra na câmara primária do equipamento XPS, usando gases, cortiça ou estilete, desde que não danifique a superfície. Logo tem a fratura e raspagem. Com ferramentas adequadas, as amostras podem ser fraturadas ou raspadas para ser analisadas. Esse procedimento deve ser feito antes de introduzir a amostra na câmara primária. Esta técnica permite a análise ao longo dos limites de grão. Logo tem a moagem em pó. As amostras podem ser trituradas lentamente para análise mais específica das partículas. Logo tem a montagem de pó para análise. O método mais usado é espanar o pó sobre uma fita adesiva adequada com uma escova de pelos de camelo. Métodos alternativos para a montagem de pó incluem pressionar o pó entre dois pedaços de papel alumínio. As folhas são então separadas e uma delas é usada para análise. Outro método é prensar o pó em uma forma de pastilha. Passando agora com o procedimento experimental. Todos os procedimentos utilizados na análise devem ser registrados, tais como tipo e marca do equipamento GPS, tipo da fonte de raio-x, modelo do monocromador, posição e ângulo de análise em relação ao eixo do analisador, área de análise, resolução dos espectros, referência de calibração. A calibração do equipamento. Para garantir a precisão dos dados, o equipamento GPS deve ser calibrado regularmente durante as análises. A melhor maneira de verificar a calibração é gravar os espectros adequados de amostra padrão pura. A área de análise é definida de acordo com a alteração da posição de abertura das lentes e íris. Espectros de longa varredura e espectros de alta resolução têm uma área de 700 por 300 micrômetros. A imagem então tem uma área de 800 por 800 micrômetros ou 400 por 400 micrômetros, ou então pode ser também 200 por 200 micrômetros. Os parâmetros de análise podem ser definidos como espectro-imagem. O modo das lentes pode ser o FOV1, FOV2 ou FOV3. A energia de passagem dos elétrons pode ser de 160 electronvolts. Espectro de longa varredura, 20 a 80 electronvolts, espectro de alta resolução. E logo também a área da amostra que será analisada por abertura da lente. Logo temos esta imagem que mostra como a gente tem que colocar os parâmetros de análise. Logo, para a aquisição de dados do espectro, primeiro precisa se escolher os picos de interesse. Caso não tenha certeza de qual pico usar, pode-se fazer um espectro de longa varredura ou um snapshot, e depois identificar os picos mais intensos. Precisa-se definir a fonte de raio-x, ânodo de alumínio monocromado ou de magnésio ou ânodo duplo. O tipo de energia pode ser energia de ligação ou energia cinética, e finalmente definir a região a ser analisada. Para uma aquisição de dados para amostra metálica, neste exemplo vai ser analisada uma amostra de prata e vai ser escolhido o pico de prata padrão AG3D. Tem que ser digitado AG3D na caixa, nome da região, e tem que ser pressionado o Enter. Digitar a energia de ligação central do pico AG e velocidade de varredura, largura do pico e outros dados mais. Logo aqui tem a imagem do que eu falei, que é colocar o região do nome, o electrovolts
e outros dados que a máquina pede, né? Após a definição dos dados de aquisição do espectro, é necessário definir os valores da corrente e da tensão de emissão dos raios-x. E, por exemplo, aqui tem a corrente de 20 mA e tensão de 15 kV. E tem a imagem de como colocar a tensão e a corrente também. Logo de definir todos os parâmetros, basta ligar a fonte de raio-x e a análise de aquisição de dados inicia. Logo temos o espectro de longa varredura, que tem o pico mais intenso de AG3D, e também tem o espectro de alta resolução, que mostra a região AG3D. Para a aquisição de dados para amostras isolantes, nesse exemplo vai ser analisada uma amostra padrão de polietileno e vai ser escolhido o pico do C1S. É preciso ligar um neutralizador de cargas e definir os parâmetros do neutralizador. Os melhores parâmetros são determinados durante a configuração do equipamento XPS e essa configuração deve fornecer uma ampla faixa de neutralização para diversas amostras isolantes ou de baixa condutividade. Os ajustes dos melhores parâmetros do neutralizador de carga são definidos como corrente de filamento entre 1.6 e 2.1 A, balanço de carga entre 2 e 3.6 volts e tensão do filamento entre 1 e 2 volts. Logo aqui se tem o espectro de alta resolução do C1S. Logo, para a aquisição de dados para amostras isolantes, neste exemplo vai ser analisada uma amostra padrão de alumínio e escolher os picos de alumínio 2P, o O1S e carbono 1S. Logo, já falando sobre a aplicação da técnica XPS, temos um resumo de artigo sobre a utilização de XPS na caracterização de poliéster à base de glicerol. O resumo fala de espectroscopia fotoelétrica raio-x, permite a determinação de todos os elementos da tabela periódica, exceto o hidrogênio e hélio, sendo muito utilizada para a caracterização de polímeros. Seus espectros constituindo uma impressão digital do material. Foram preparadas duas séries de poliéster a partir da reação do glicerol com os ácidos teráftálico e fumárico. Na análise por XPS, o espectro geral indicou a presença dos componentes principais do polímero, carbono e oxigênio. A partir das energias de ligação C1S e do oxigênio 1S, foi possível determinar os grupos presentes na superfície do polímero. Foram calculadas as concentrações dos grupos funcionais e identificada a presença do carbono aromático, como esperado, para o poliéster do teraftálico, enquanto que para o poliéster do ácido fumárico foram determinadas quantidades muito próximas de segmentos alifáticos e grupos poliéster para as duas séries, uma quantidade de carboxilas permanecentes sem reagir, provavelmente grupos terminais. Estes resultados foram confirmados com análises de infravermelho. Logo na introdução, nesse trabalho, poliésteres preparados a partir do glicerol e dos ácidos teraftálico e fumárico, ambos dicarboxilos, foram caracterizados por espectroscopia fotoeletrônica de raio-x para a determinação dos seus grupos funcionais superficiais, assim como também a espectroscopia no infravermelho. Este trabalho enquadra-se em um projeto maior que visa avaliar as propriedades estruturais desses poliésteres para agregar novos valores comerciais aos substratos a partir de materiais primas renováveis. Para o procedimento experimental, a técnica de caracterização foi utilizada espectroscopia de fotoeletrônica de raio-x e espectroscopia no infravermelho. Os resultados de são a espectroscopia no infravermelho. Os espectros de infravermelho, como a figura mostram, bandas de associação de 1706 cm na -1, indicando a presença de grupos éster, evidenciando a formação dos poliésteres. E os espectros gerais indicaram a presença dos componentes principais do polímero, o carbono e o oxigênio. Os espectros de alta resolução do carbono 1S e do oxigênio 1S são apresentados nas figuras 2 e 3, que são mostrados aqui.
Logo, como conclusão, a composição elementar superficial de dois poliésteres do glicerol e polifumarato de polireftalato, preparados com duas diferentes reações molares, glicerol ácido, foi determinada por XPS. As análises GPS e 4 indicaram a formação dos ésteres, assim como a presença da cadeia alifática e do anel aromático. Os agrupamentos de carboxila das extremidades das cadeias foram evidenciadas e as concentrações dos grupos determinados. A análise por GPS permitiu diferenciar a proporção de cada grupo nos diferentes poliésteres, compatíveis com as reações de oxigênio e carbono esperadas. Muito obrigado pela atenção.